Leitura da questão. Vamos lá. O desenho apresenta o esquema de um calendário solar indígena. Então, olha, é muito comum a prova da OAB cobrar calendário solar, que é uma forma de você constatar os horários através do sol, da sombra do sol. Tá? Então, aqui é um calendário solar indígena. Agora, note uma informação importante, ó, do hemisfério sul, certo? Do hemisfério sul da Terra. Onde a sombra do obelisco, professor, o que é esse tal obelisco? É esse bichinho aqui que vai fazer a sombra, ó. Esse é o chamado obelisco. Marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas no chão, numeradas de 1 a 6. Então, você tem aqui as linhas numeradas de 1 a 6. Baseado no desenho e em seus conhecimentos, a opção correta. Então, ele quer saber, pessoal, a opção correta aí nas alternativas. Vamos lá. Primeira alternativa A. Quando a sombra estiver na linha 2, que é o caso aqui do desenho, vixe, eu fiz aqui um negócio feio, né? Eu acabei pintando aqui sem querer. Pronto, deixa eu apagar aqui. Beleza. Pronto. Quando a sombra estiver na linha 2, indica o pôr do sol no início da primavera. Primeira coisa que você precisa entender. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, e eu vou voltar aqui, ó. O sol, a Terra, ela está girando, né, fazendo o seu movimento de rotação de oeste para leste. Então, o que é que acontece? A Terra vai girando de oeste para leste, e aí vamos supor que o Sol esteja bem aqui. Quando a gente vê o Sol vai estar nascendo do lado leste e se pondo do lado oeste. Então, o movimento aparente do Sol no céu é de leste para oeste. O Sol nasce no ponto cardial leste e se põe no ponto cardial oeste. Lembre-se disso. O Sol nasce no ponto cardial leste e se põe no ponto cardial oeste. Então, voltando aqui para a nossa questão, para a nossa alternativa. Quando a sombra estiver sobre a linha 2, isso indica o pôr do Sol? Não, isso não indica, pessoal, o pôr do Sol. Deixa eu colocar aqui o marcador de texto. Isso não indica o pôr do Sol. Porque se a sombra está voltada para o lado 2, é porque o Sol vai estar aqui no ponto cardial leste, no ponto 5. Então, isso indica que o Sol está nascendo. O Sol está nascendo no ponto cardial leste. No início de que estação do ano? Bom, da primavera. Por que da primavera? Porque o Sol, né, no outono e na primavera, ele está alinhado, ele nasce exatamente sobre a linha leste-oeste. Eu nem falei sobre isso ainda, né, que é o último conteúdozinho que eu vou falar para vocês, mas vamos voltar aqui para me falar logo sobre isso, e aí a gente resolve essa questão, você sabendo desse conteúdo, tá? Olha aqui para cá, ó. Nascer do Sol ao longo das estações do ano. Presta bastante atenção. Eu estava explicando para vocês, né? O Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Porém, a posição em que o Sol vai nascer e vai se pôr ao longo das estações vai mudar, né? A posição, o movimento do Sol ao longo do ano para um observador que está, por exemplo, em São Paulo, é essa dessa figura que você está vendo aqui, ó. Quando é que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardial leste e se pôr no ponto cardial oeste? Quando você tiver aqui um equinócio. Quando você tiver um equinócio, o Sol vai estar nascendo exatamente no ponto cardial leste e se pondo no ponto cardial oeste. Daí, o que é que acontece? À medida que o tempo vai passando, vamos voltar aqui, ó, nós estamos no hemisfério sul. Vamos começar aqui da posição D, ó. Durante o equinócio, o que é que acontece? Você observa aqui, ó, o Sol vai nascer exatamente
no leste, vai se pôr ao oeste. À medida que a Terra for se movimentando, o Polo Sul vai para a estação do ano que é o inverno. E o Sol vai nascer mais ao norte do hemisfério sul. Nota que o Sol, ó, vai ficar mais ao norte do hemisfério sul. Então, o que é que acontece? A posição 3 aqui, a posição 3 vai ser quando, no caso aqui do hemisfério sul, estivesse encaminhando para o inverno. E a posição 2, quando o hemisfério sul estivesse encaminhando para o verão, que aí o Sol vai nascer mais ao sul, ou seja, ele vai ficar mais alto no céu, iluminando mais. Então, no verão, você tem o Sol nascendo mais para o lado direito, mais para o lado do sul, e no inverno, ele vai nascer mais para o lado do norte, beleza? Para as pessoas que estão no hemisfério sul é assim. Quem está no norte, professor? Quem estiver no hemisfério norte, no verão, o Sol vai nascer mais para o norte. E no inverno vai nascer mais para o sul. Beleza? Então é isso que acontece. Vamos aqui voltar para a nossa questão. Aqui para o nosso material. Presta atenção agora, ó. Quando a sombra do obelisco estiver sobre o ponto 2, sobre a linha 2, então significa não pôr do sol, significa o nascer do sol do lado leste. Então, por isso, essa alternativa aqui ela já está falsa. E vai ser no início da primavera? Bom, como é o equinócio, vai ser tanto no início da primavera, como também pode ser no outono. Vai acontecer a mesma coisa no outono, tá? Primavera ou outono, tanto faz. Mas está errado porque ele fala que é o pôr do sol, e não é. O sol está nascendo desse lado e por isso a sombra está virada para a linha 2. Tranquilo? O item, a alternativa B agora. Vamos analisar a alternativa B. Ó. A linha 4. Quando a sombra estiver sobre a linha 4, indica um pôr do sol? Sim. Quando a sombra estiver aqui para a linha 4, é porque o Sol está se pondo lá na linha 1, lá no ponto 1. Então, o Sol está se pondo lá e a sombra vai estar virada aqui, ó, para a linha 4. Então, realmente é um pôr do Sol. No início do verão, bom, nós estamos no hemisfério sul. Então, como o Sol, ele vai estar se pondo, né, lá mais ao norte do hemisfério sul, então não vai ser no início do verão. O Sol tá se pondo longe, né? Ele tá mais baixo no céu, tá mais lá pro lado sul. Quando o Sol estiver se pondo aqui, ó, a sombra vai estar voltada aqui para a linha 4. Então você vai ter não o início da primavera, do verão. Na verdade, você vai ter o início do quê, professor? Você vai ter o início aqui do inverno. Deixa eu apagar aqui. E escrever direitinho, né? Tá errado aqui essa alternativa porque ele tá falando verão e não é. É o início do inverno, quando o Sol estiver se pondo lá no ponto 2 aqui. Beleza? É o início do inverno. Então, tá falso essa segunda alternativa aqui também. Vamos para a alternativa C. Quando a sombra estiver na linha 1, ó. Preste atenção, quando a sombra estiver aqui voltada para a linha 1, é porque o Sol está nascendo aqui no ponto 4, né? Então, é o nascer do Sol no início do verão. O Sol vai estar aqui, nascendo no ponto 4, tá correto, nascer do Sol. E é no início do verão. Bom, como nós estamos no hemisfério sul, e o Sol, ele vai estar nascendo, né? Ele vai estar nascendo mais voltado para o hemisfério sul. Então, sim, é o início do verão, né? Ele vai estar mais próximo do Polo Sul, mais alto no céu. Então, é sim o início do verão. Então, essa daqui é a alternativa correta. É a alternativa correta. Então, verdadeira aqui é a alternativa C. Aí, quando a linha estiver na posição 5, ó. Quando a sombra estiver aqui, ó, na posição 5... é o que é que está acontecendo? O Sol nasce em leste e se põe a oeste. Se a sombra está aqui apontando para o ponto 5, é porque o Sol está se pondo aqui no ponto 2. Então, é o nascer do Sol? Não, não é o nascer do Sol. Não é o nascer do Sol. É o pôr do Sol aqui na posição 2. No início do outono, sim, pode ser o outono, mas também pode ser
o quê? A primavera, porque é o equinócio, né? Equinócio pode ser tanto outono como primavera. Então, pode ser outono ou primavera. Ou primavera. E o item é, quando a linha estiver voltada aqui, ó, para a posição 6, é porque o Sol vai estar aqui, ó, se pondo na posição 3, né? Aí a sombra vai estar voltada lá, apontando para a posição 6, para o ponto 6, certo? Então, é um pôr do Sol. Vamos lá, indica o pôr do Sol, ok. No início do inverno? Bom, no início do inverno, não. No início do inverno, não, porque lembra de novo, nós estamos no hemisfério sul e o Sol vai estar nascendo mais próximo do hemisfério norte. Então, é na verdade o início do. Aliás, vai estar se pondo, na verdade, aqui, ó. O Sol vai estar se pondo mais ao sul. Então, não é o início do inverno. Cadê? Ó, deixa eu marcar aqui. Não é o início do inverno. Na verdade, é o início do verão. Por que, professor, que é o início do verão? Porque o Sol vai estar se pondo aqui mais próximo do Polo Sul. Lembra que nós estamos no hemisfério sul. Então, o Sol vai estar mais próximo do hemisfério sul. Portanto, se o Sol está bem aqui, mais próximo do hemisfério sul, né, vai ter mais luz, então é o início do verão e não o início do inverno. Então, o Sol tá se pondo no início, marcando aí o início do inverno. Então, tá falso, pessoal, essa D e tá falso essa E também, certo? O que é que vocês acharam aqui dessa questão?